Louvado seja do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, aqui nesta palavra, diz a Bíblia que vai falar de uma viúva, né? E que esta viúva, o marido morreu e ela ficava ali sem nada. E essa viúva, eu creio que ela pensou: agora vai me faltar tudo. Agora não tem como eu vencer, meu esposo morreu, eu estou endividada e não tenho como pagar. E eu creio que ela colocou o pensamento direto a Deus, a qual ela sabia que Deus poderoso ia ajudar ela. E aí o que acontecia que ela não tinha nada. Ela não tinha nada ali. Então ela sabia que ia ser muito ruim a vida dela. Mas o que aconteceu? Ela confiou no Senhor. E ela ali pensando que a vida dela estava de mal a pior, mas foi através do sofrimento que ela teve que chegou a bênção na mão dela. Porque o servo de Deus chegou e ali não tinha nada, e ela pediu ali a Deus e falou que não tinha nada na casa dela. Mas ela tinha algo que através daquele pouquinho ali, Deus ia multiplicar poderosamente na vida dela. E ali, aqueles cobradores vinham ali para poder pegar, aleluia, e levar os filhos dela para poder ser escravo. Mas ela ali, com a fé que ela tinha ali, ela falou que o que ela tinha lá, que era aquele pouquinho que Deus multiplicou na vida dela, ela tinha um pouquinho de farinha ali. E ali Deus olhando dos céus abaixo ali, ela usou ali aquela fé dela através daquele pouquinho de farinha que ela tinha aí. E ali Deus, pela misericórdia do Senhor, foi ali e fez a diferença na vida dela. Porque ali, aleluia, ele chegou e falou. Ela falando que ela não tinha nada, e o Senhor perguntou para ela: mulher, o que tens? E ela falou que tinha um pouco de farinha e que não tinha mais nada. E aí Jesus pegou e ali falou com ela e começou a derramar ali as bênçãos sobre a vida dela e falou com ela: vai na tua casa e pega quantos vasos você tiver e traz, porque o azeite vai transbordar. E ali ela foi e trouxe os vasos e encheu ali aqueles vasos todinho. Glória a Deus. E aí ela trouxe, aí quando acabou, que pensou, agora terminou, tá tudo cheio. Aí o mestre falou com ela: vai nos seus vizinhos e pega os vasos ali dos seus vizinhos para encher. E ali trouxeram os vasos e encheu, enquanto tivesse ali, encheu. E aquele vaso ali foi ali cheio, e ali pela misericórdia do Senhor, quando terminou, que não tinha mais nada, o vaso ali parou de sair o azeite. Mas essa mulher, ela foi com a vitória, não só para ela foi com a vitória, ela foi com vitória para os vizinhos dela também. E ali os filhos dela ali, que ia ser chamado para ser escravo, aquela mulher que não tinha nada ali, mas ali o Senhor operou poderosamente.
Ali aquela mulher que estava para perder os filhos dela, para poder ser escravo, as pessoas que iam para cobrar, já vinha não para cobrar, já vinha ali para poder receber, e ela se alegrou com os filhos dela ali naquele momento. Então, muitas das vezes nós achamos que a oportunidade de nós, às vezes está em nós joelhar e falar: Senhor, eu preciso de uma bênção neste momento. E eu preciso dessa bênção, Senhor, não pode demorar, ela tem que ser agora. Mas tudo no tempo do Senhor, tudo na hora do Senhor, porque Ele conhece cada coração, Ele conhece cada mente, Ele sabe o quanto nós suportamos, até quando nós aguentamos ir. Muitas das vezes nós chegamos e falamos: Senhor, tem tempo que eu estou pedindo essa bênção das tuas mãos e eu não recebi nada até hoje, e eu não recebo, Senhor, o que está acontecendo. É necessário nós colocar na presença do Senhor para saber também que o Senhor nos prepara para poder nós receber uma bênção. Que bênção é essa? O Senhor nos prepara, porque muitas das vezes nós só valorizamos aquela bênção quando nós passamos por sofrimento, quando nós buscamos eternamente ali a voz do Senhor, pedindo aquela bênção, e quando nós obedecemos a ordem do Senhor, ficamos debaixo da graça do Senhor. Quando Ele vem com a bênção, nós damos muito valor àquela bênção. Por que nós damos valor? Porque o Senhor nos preparou, porque o Senhor, aleluia, nos deu graça, nos deu força, passamos as provações para poder receber aquela bênção. Então, irmãos, eu creio que é necessário nós se colocar na presença do Senhor. Aquela viúva que estava ali, eu sei, e que ela ali, ela chorava: vou perder os meus filhos. Mas o Senhor, olhando dos céus abaixo: não, você não vai perder os seus filhos, porque eu sou Deus que tudo posso, eu sou Deus que estou com as mãos estendidas para aqueles que me buscam. Glória a Deus, aleluia. Então, sabendo que ali, aquela viúva se alegrou no Senhor. Aquela viúva ali se alegrou de ver tamanha bênção que ele recebeu. Mas ela passou por muito sofrimento, né? Ela passou por um preparo para ela receber a bênção do Senhor. A Bíblia também vai falar sobre Eliseu e a sunamita. Sunamita era uma mulher observadora. Ela observava. E ela observava aquele homem de Deus que passava ali. E quando ele passava ali, ele chegava a comer pão na casa de Sunamita. E Sunamita ali, ela olhava assim e observava. E ela sabia que aquele homem de Deus, ele era fiel e ele precisava de um apoio. Eu creio que Sunamita, ela foi usada por Deus para poder ajudar aquele homem de Deus. E muitas das vezes também o Senhor quer nos usar. Muitas das vezes também o Senhor quer levar nós num particular, para Ele poder falar conosco, conversar, palestrar conosco aquilo que Ele quer na nossa vida. E Ele palestrou na vida de Sunamita ali. E ele, quando ele passava naquela cidade, ali em Sunem, havia ali uma mulher importante. Ela era importante, ele era rica, mas ela ali observava e dava lugar quando o Espírito Santo de Deus tocava no coração dela. E ela olhando ali aquele homem de Deus que chegava para alimentar ali na casa dela, aquele homem de Deus que passava ali fazendo a obra de Deus.
Ela foi vendo, foi meditando, foi observando. Muitas das vezes a gente tem que observar. Muitas das vezes, observar o quê? Nós temos que observar muitas das vezes aquele irmão que às vezes não está tendo força mais para caminhar. Aquele irmão que muitas das vezes não está tendo alimento. Aquele irmão que muitas das vezes está enfermo. Glória a Deus. Graças a Deus que aqui eu posso observar também que os irmãos daqui, aleluia, os irmãos daqui são muito amorosos. Muito amorosos, tiro por mim, quando eu precisei, foram no meu lar, e eu fiquei muito agradecida, glória a Deus. E ali, aquela mulher ali, ela chamou o esposo dela e falou com o esposo dela, que ela estava vendo um homem de Deus, Eliseu, ele está fazendo obra de Deus, e falou que no cantinho daquele muro, posso assim, ver assim com os olhos da fé, irmãos, no cantinho daquele muro, fazer um quarto para ele, aonde ia ter uma cama, uma mesa e um candeeiro ali. E ele chegou para dormir naquela casa. Ele chegou e fizeram o quarto, fizeram tudo direitinho. Eu creio tudo na dispensação como Deus queria para ele. E ele chegando ali, apresentou aquele quarto, ele que tinha também ali uma cadeira. E ele deitou naquela cama. E ele dormiu naquele quartinho a qual Deus usou sulamita para preparar para ele. Aleluia. Mas quando ele estava ali, ele chamou Geazi e perguntou para Geazi ali o que é que sulamita mais queria. O que é que ela pretendia, o que é que ela queria. Aí falou sobre o filho. Falou sobre o filho. Que ela queria, falou com Geazi que ela queria um filho. E aí, ali naquele momento, ele disse, chama a sunamita. E ela veio e se colocou na presença de Eliseu e do esposo ali, que estava ali. E ele profetizou aquele filho na vida de Sulamita. Passado alguns tempos, a Sulamita concedeu esse filho. Ela teve esse filho. E ali ele nasceu, ele cresceu, ali junto com os pais dele, mas teve alguns momentos, depois de muito tempo, né? Ele passou mal, ele teve uma forte dor de cabeça, e dali ele começou a passar mal, e ficou muito mal. Ele ficou muito mal mesmo. E ali, ela deitou aquele menino ali. Deitou ele ali, e ela ficou assim, preocupada, e aquele menino ali, chegou o ponto dele falecer. O menino faleceu. Oh, meu Deus. Quantas das vezes a gente perde alguém, a gente fica numa tristeza, meu Deus, esse menino, essa pessoa é um ente querido meu e ele foi embora e eu estou tão triste. A Sulamita, olhando aquilo ali, aquele filho dela, ela pegou alguém e chamou, e ela foi atrás de quem? Ela foi atrás de Eliseu. Glória a Deus. Mas lá no caminho,
Eles perguntavam para ela: Sulamita, vai tudo bem contigo? Vai. O filho está lá morto, mas estava tudo bem com ela. Às vezes, nós passamos por certos momentos nas nossas vidas que a gente pensa, não tem mais jeito. Eu mesmo cheguei momento na minha vida, da minha saúde, de eu falar, acabou tudo, não tem mais nada, eu estou muito triste. Mas se nós olhar aqui a vida de Sulamita, a Sulamita era rica, ela podia ter tudo, ela era poderosa ali, mas tem coisa que só Deus faz. Tem coisa que só Deus prepara. Eu creio que Sulamita já tinha perdido ali a esperança dela ter um filho. Portanto, quando ela chega lá perto do Senhor, ela fala que ela não pediu filho algum. Ela não pediu. Tipo assim, porque me deu e agora está tirando, né? Mas ela falou isso lá com o próprio lá que entregou a revelação para ela. Em nenhum momento ela chegou para falar, para poder dizer que ela estava mal, para poder dizer que os filhos dela estavam mortos em casa. Mas aí eu creio que nessa sinceridade do coração dela, a qual ela foi falar com Eliseu sobre o filho, lá ela falou, Eliseu perguntou, Sulamita, estava bem contigo? Ela falou, vai, tudo bem. Mas aí ela vai dizer que o filho dela morreu, porque a vida do filho dela estava primeiramente com Deus, segundo com Eliseu. E ali ela falou com Deus. Ela falou ali com Eliseu sobre o filho. Filho, você profetizou na minha vida, ele está lá morto, ele morreu. Muitas das vezes o Senhor profetiza algo na nossa vida. Então, quando se trata de perder alguém, meu Deus, é doído demais. Profecia às vezes que demora a se cumprir e muitas vezes começamos a falar, Deus não vai cumprir. Não vai cumprir porque isso aí não foi o Senhor que falou, tem muito tempo, então não vai cumprir. Vai cumprir no horário, no dia, na hora certa que o Senhor determinar. Quem dera, né, se a gente pudesse fazer as coisas do jeito que a gente quer. Coisa maravilhosa quando a nossa vida é determinada por Deus. Nós vivemos debaixo da ordem do Senhor. Nós fazemos as coisas embaixo da ordem do Senhor. É maravilhoso. Então ali, Eliseu foi até a casa de Sulamita, aonde estava aquele menino morto. Chegando ali, ele entrou naquela casa, e ali ele estendeu sobre o menino, ali, os olhos sobre os olhos do menino, o rosto sobre o rosto do menino. Ele estendeu o corpo dele sobre aquele menino. E ali aquele menino foi aquecido com a mesma pessoa que declarou para ela a profecia que ela ia ser mãe, ela ia ter um filho. E aí aquela criança que estava ali, aquele menino que estava ali, ele sobreviveu. E ele chamou Sulamita. Mãe, o seu filho, que naquele momento ele começou a mexer com as mãos. Aleluia. Naquele momento ele começou a mexer
com os dedos, começou a funcionar tudo e a vida dele foi devolvida. E a mãe dele recebeu ele gostosa ali porque a vitória de Sulamita. Mas será que Sulamita subisse naquele caminho e ela falasse assim: não vai tudo bem comigo não, não. Eu esperava algo de muito bom, mas ele veio, mas eu não consegui ter esse algo que eu queria na minha vida. Eu creio, pela sabedoria, bela sabedoria que Deus deu para aquela mulher. E ali eu sei, e posso ver, sentir com os olhos da fé, a alegria que aquela mulher ficou quando aquele filho reviveu. Eu creio que ali foi uma bênção especial que Deus deu na vida dela por causa da humildade que aquela mulher tinha ali. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso quando nós aguardamos o Senhor. Eu vejo um trabalhar de Deus muito grande na vida daqueles que buscam a face do Senhor. Eu vejo um trabalhar de Deus muito grande naquele que larga os seus afazeres. Eu tenho isso aqui para fazer, mas eu vou fazer algo para o Senhor. Eu tenho isso aqui para fazer, mas essa coisa eu não vou fazer. Primeiro eu vou buscar a presença do Pai. E tem vezes que nós vemos na casa do Senhor e às vezes nós pensamos assim: meu Deus, hoje eu fui na igreja, mas hoje o culto estava assim, o culto estava assado, o culto... Mas uma coisa eu digo: quem faz o culto ficar alegre, quem faz o Espírito Santo de Deus descer, aleluia, somos nós. Somos nós que aguardamos a bênção do Senhor. Somos nós que esperamos o trabalhar de Deus. Somos nós que entregamos o nosso corpo, alma e espírito e fala: Deus, este corpo é teu para o Senhor usar. São aqueles que são vaso de barro, aqueles que têm sofrido, aqueles que têm sido feito, quebrado de novo. Aleluia! Para o Senhor usar. Quantos são quebrados? E aí naquela hora que vai ver, olhar como é que está aquele vaso, se tem um rachadinho aquele vaso ali, o que acontece? Vamos levar esse vaso para o olheiro de novo. Vamos quebrar ele todinho e vamos preparar ele de novo. E as coisas de Deus são feitas dessa maneira, meus irmãos. E Deus prepara. Tem vaso de bronze, tem vaso de vários jeitos. Mas o vaso que Deus gosta é o vaso de barro. É aquele que passa pelas tribulações. É aquele que chora nos pés do Senhor e fala: Senhor, entra com providência na minha vida. É aquele que passou no deserto. É aquele que sofreu ali, mas em nenhum momento ele negou a Deus. Igual o servo Jó foi um que Deus preparou aquele homem. Deus lutou ali com aquele homem, deu graça e deu força a ele. Porque Satanás foi passear, chegou até Deus e perguntou. Deus perguntou: tem visto meu servo Jó? Tem. Homem reto, mente. Então, eu vi.
E Deus nesse momento, Satanás nesse momento fala com Deus, tentando desafiar Deus, mas Deus ninguém desafia. Ele falou com Satanás: vai lá, meu Deus, é forte, vai lá, toca em tudo que é dele, mas não toca na alma dele. Tocou em tudo. No final, quando não tinha mais nada para ele tocar, ele jogou uma lepra e ele ali sofreu. Mas em nenhum momento ele negou. Até a mulher dele falou para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Por quê? Ela achava que amaldiçoando Deus, ele ia melhorar. Ela achava que ele, amaldiçoando Deus, as coisas melhorariam na vida deles, porque eles eram ricos, tinham tudo. E foi tirado tudo quando Satanás foi lá tentar Deus. Mas aí a Bíblia diz que ele venceu. Ele sofreu amargamente. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Mas depois, Deus retornou, depois que ele venceu, Deus retornou de novo com tudo que era dele. Glória a Deus. E eu creio que nesse momento, o Deus que nós serve não é diferente. Meu Deus, às vezes nós pensamos: meu Deus, eu não tenho uma casa. Às vezes chega um momento que olha a geladeira, ela está vazia. Chega um momento que acontece, irmão. Nosso Deus é dono do ouro e da prata, mas muitas das vezes ele vem nos provar para ver quem é que nós somos. Se nós somos sementes, se nós servemos a Deus, só enquanto as coisas estão boas, e se piorar eu não sigo mais a Deus, porque agora tem gente que fala às vezes quando perde um ente querido: oh meu Deus, eu perdi um ente querido e agora eu não vou seguir a Deus mais, não. Eu não vou seguir mais ele mais, não, porque a vida está na mão dele, está tudo na mão dele, ele não podia ter permitido que isso acontecesse. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que nós louvemos o Senhor nas horas mais difíceis. Não saindo da palavra, meus irmãos, mas o meu pai, quando eu perdi a minha irmã, meu pai não está certo de fazer isso, que é isso? Mas meu pai estava certo, sim. Depois eu fui pensar: não, meu pai estava certo. Se não me foge da memória, eu não sei onde está escrito, que Deus ele faz presente. Irmãos, eu não sei pregar, eu não sou pregadora, tá? Mas uma coisa eu sei: que o Senhor está com a mão estendida. Uma coisa eu sei: que se nós buscarmos do Senhor, Ele vai nos usar. E se o Senhor usar, não vai sair nada errado, porque é Ele quem usa nós. Então, irmãos, eu creio que nós mulheres, e nós venhamos a ter esse espírito de sulamita. Meu filho está com febre, está ruim? Não, tem Deus. Está tudo bem? Tá, tudo bem. Glória a Deus. Então eu sei que ali Sulamita recebeu a vitória dela. A viúva recebeu uma bênção muito grande. E Jó também recebeu a bênção dele. Irmãos, nesse momento, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, que eu fico até assim um pouco meia acanhada, né? Porque diante do meu pastor, né, presbítero Breno, eu fico assim meia acanhada, mas eu creio no Deus que me usa. E até aqui me trouxe o Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade, a qual eu recebi para poder, aleluia, trazer esta palavra para mim e para em Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.